lei deve diminuir a burocracia e facilitar a abertura de novas empresas. O que, na avaliação do governo, vai ajudar a gerar empregos. Mais facilidade na hora de abrir um negócio. É o que prevê a lei sancionada nesta sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre as medidas da nova lei está a dispensa de alvarás para atividades de baixo risco, como costureiras e sapateiros. As empresas vão poder funcionar qualquer dia ou horário, desde que respeitem as regras ambientais e da vizinhança. O Estado tem um prazo para analisar a abertura de um novo negócio. Se o prazo vencer sem resposta, a empresa está automaticamente autorizada a começar os trabalhos e o registro dos horários de entrada e saída do trabalho será obrigatório apenas para empresas com mais de 20 funcionários. Segundo o Ministério da Economia, a nova medida vai gerar mais empregos e mais desenvolvimento para o país. Essa medida provisória, segundo o estudo da Secretaria de Política Econômica, pode gerar, num prazo de 10 anos, 3,7 milhões de empregos e mais de 7% de crescimento no PIB. São números muito expressivos e necessários para o nosso país. Para nós realmente podermos abrir o mercado, poder fazer a economia funcionar, poder empregar mais gente, não temos outro caminho. Num primeiro momento, fazer o que estamos fazendo. Deixar o Estado de atrapalhar quem produz. E no segundo momento, dar condições para aqueles que reclamam que não têm emprego para serem patrões. Também em São Paulo, o governo federal lançou um programa que vai financiar o desenvolvimento tecnológico do setor automobilístico. Um acordo com olhos para o futuro da indústria automobilística no Brasil. O Rota 2030 vai destinar o imposto de importação de peças automotivas sem similares nacionais para a inovação. São 200 milhões de reais por ano aplicados em pesquisa e desenvolvimento. Os recursos serão destinados a um fundo administrado por um conselho gestor, presidido pelo governo. 5 entidades parceiras e independentes irão desenvolver os projetos. Entre elas, a FINEP, a financiadora de inovação e pesquisa, ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O Rota 2030 pretende que as inovações desenvolvidas pelo programa cheguem aos carros que circulam pelas ruas e estradas brasileiras ao longo dos próximos 10 anos. A ideia é que eles sejam mais eficientes, poluam menos e tenham mais segurança. O aumento cada vez maior de lixo no mar é um dos temas deste ano do Dia Mundial da Limpeza. Dados do Instituto Limpa Brasil revelam que todos os anos cerca de 8 milhões de toneladas de plástico vão parar no mar. A previsão é de que em 2050 haverá mais plástico no oceano do que peixes. Para reduzir a poluição nas praias, rios e no oceano, o Ministério do Meio Ambiente lançou recentemente o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, que prevê a realização de atividades educativas em todos os estados do país e também eventos para promover a limpeza do litoral. O plano ele traz uma estratégia coordenada que envolve os estados costeiros, os municípios costeiros, e num trabalho articulado com a Marinha, envolvendo também o Ministério Público Federal, estados e municípios, temos conseguido avançar com diversas ações. A Marinha tem todo o interesse de apoiar o Ministério do Meio Ambiente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei eleitoral com veto a alguns pontos. As novas regras vão valer já nas eleições municipais do ano que vem. Entre os pontos vetados pelo presidente estão a recriação da propaganda político-partidária no rádio e na televisão, o uso do fundo partidário para pagamento de multas, anistia às multas já aplicadas pela Justiça Federal e o trecho que permitia a eleição de candidatos ficha suja. Com a nova lei, passam a valer as seguintes regras. Os partidos vão poder usar o dinheiro do fundo partidário para pagar advogados em processos que envolvem candidatos eleitos ou não. Ficará permitido que os partidos tenham sede fora de Brasília e que possam fazer os registros no local da sede. Os partidos vão poder receber doações de pessoas físicas ou jurídicas. E os técnicos dos tribunais eleitorais não vão poder opinar sobre o mérito da prestação de contas. Apenas os magistrados poderão analisar os relatórios. Pelo quinto mês seguido, a geração de empregos no país superou o número de demissões. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram criados no mês passado mais de 121 mil postos de trabalho.
É o que mostram os números de agosto do CAGED. De um lado, 1.261.000 pessoas foram demitidas em agosto. Do outro, 1.382.000 foram contratadas, gerando saldo positivo de 121.387 postos de trabalho com carteira assinada. Já no acumulado do ano, o saldo positivo ultrapassa 590.000 empregos formais, 1,5% maior que no mesmo período do ano passado. Foi o 5º mês consecutivo em que a geração de empregos no país superou o número de demissões e o melhor resultado para agosto desde 2013. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado para o mês e destacou que a geração de empregos com carteira assinada representa recuperação na economia. No primeiro semestre desse ano, foi criado no Brasil, descontando aí os desempregados, 408 mil novos empregos, o número maior dos últimos 5 anos. O mês de agosto também foram fazendo a conta, empregados e desempregados, dados do CAGED, então tivemos um saldo de 121 mil novos empregos. É pouco, mas pegamos a economia destroçada, sabíamos disso. A indústria de calçado vem crescendo, a construção civil também vem crescendo, ampliamos o nosso comércio de carne com a China, tivemos a grande abertura com a Indonésia, leite para o Egito, frutas para a Arábia Saudita. Estamos na viagem marcada, final do mês que vem, para a China, ajuda a Arábia Saudita, Kuwait, Japão. Eu acho que 11 dias de viagem, Essas viagens nossas para ampliar comércio com a China, com o Japão. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve em Goiânia, uma das 5 cidades piloto do projeto Em Frente Brasil de combate a crimes violentos. Segundo o governo, desde que a iniciativa começou, no fim do mês passado, houve redução de 80% no número de homicídios na cidade. O projeto ainda é piloto. São ações conjuntas entre União, estados e municípios. 5 cidades já estão participando, uma em cada região. Em cada um dos 5 municípios, 100 policiais da Força Nacional estão atuando em parceria com as polícias locais. A ideia da integração é unir forças e usar o que o governo federal, os estados e municípios já têm. Em Goiânia, o ministro Sérgio Moro visitou o Comando de Policiamento da capital, onde está funcionando o Centro Integrado de Operações do projeto Em Frente Brasil. Essas ações vão ser desenvolvidas com os orçamentos já existentes. Não é criação de novas políticas, é pegar as políticas que já existem, e focalizar nessas áreas territoriais com alta incidência de criminalidade. Foram liberados 750 milhões de reais em investimentos para o setor portuário. E a expectativa do governo é baratear os custos com logística para produtores e consumidores com as novas parcerias. Até agora, o governo já assinou 29 contratos de adesão em terminais de uso privado, além de ter regularizado 16 poligonais de portos organizados e os 13 leilões de arrendamentos portuários. Um balanço positivo que rendeu cerca de 20 bilhões de reais em investimentos, segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Acabamos de assinar mais uma portaria de regularização diária, foram 17 regularizações ao longo desse ano. Fizemos 13 leilões de arrendamentos portuários e assinamos 30 contratos de adesão. Isso significa o seguinte, neste ano, se a gente somar os investimentos que virão por meio do setor privado nos contratos de adesão em terminais privados e nos contratos de arrendamento, nos leilões que fizemos nas áreas dos postos organizados, nós já somamos 20 bilhões de reais de investimento. Então isso é digno de registro, é muita coisa para o setor portuário, isso é extremamente relevante. Tomou posse o novo Procurador-Geral da República. Augusto Aras substitui Raquel Dodge, ele fica no cargo até 2021. A
cerimônia no Palácio do Planalto contou com ministros, o presidente do Supremo Tribunal Federal e parlamentares. Augusto Aras vai chefiar o Ministério Público da União pelos próximos 2 anos. E entre as atribuições da Procuradoria-Geral da República está de encaminhar pedidos de investigação contra agentes públicos com foro privilegiado, como deputados, senadores, ministros de Estado e até o presidente da República. Aras prometeu diálogo e destacou que o compromisso é com a Constituição. Nos próximos 2 anos estarei envolvido de carne, osso e espírito, mente, com o coração na pátria, com o Brasil me envolvendo inteiramente, porque é preciso que cada cidadão cumpra com seu dever para com o Brasil. Muita coisa de interesse do nosso querido Brasil passa pelo Ministério Público. É um MP que tem que continuar altivo, independente e, obviamente, extremamente responsável. É isso que todos nós do Brasil queremos. E uma última notícia: o desemprego no país caiu para 11,8% no trimestre encerrado em agosto. As informações foram divulgadas há pouco pelo IBGE. E o crescimento do emprego informal atingiu o maior nível da série histórica. Dos 684 mil novos ocupados, 87% entraram no mercado de trabalho pela via informal.